Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Outro destaque, o deputado Marcelo Freitas, do União Brasil, ele foi escolhido como relator do processo que pede a cassação de Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, Fábio Quioché, e é vista por aliados do parlamentar como um fôlego e sinalização de que pode perder força, já que Marcelo é delegado favorável à anistia e acompanha frequentemente a oposição em várias votações. A representação contra Eduardo foi apresentada pelo PT, sigla, que o relator também já se manifestou contra, mas prometeu agir com imparcialidade neste caso. Chamar os nossos comentaristas. Dávila, processo de cassação de Eduardo Bolsonaro vai ser discutido, analisado, mas a avaliação é que perdeu força em razão dos posicionamentos do relator, o histórico de posições do relator. Dá para fazer essa correlação? Dá para fazer. Perdeu força e ganhou um aliado importante, o deputado Eduardo Bolsonaro. Só que não esqueçamos, o relatório pode ser aprovado ou não. Então, é preciso fazer um relatório com uma certa imparcialidade para depois não ser derrubado no Conselho. Então, é muito importante que haja um equilíbrio nesse relatório, apesar de ser favorável a Eduardo Bolsonaro, mas, se não for feito com cuidado, será derrubado. E isso não evitaria que o processo continuasse. Pois é, e é naturalmente uma situação que corre em paralelo com a avaliação de que ele poderia perder o cargo por conta das faltas. Essa situação que corre em paralelo não pode, inclusive, mexer com a avaliação dos parlamentares que lavariam as mãos, falar, eu não quero comprar essa briga, não. Vou me abster, vou faltar no dia, nem vou votar, e aí, naturalmente, talvez, se acontecer a mesma coisa por conta das faltas, aí não é culpa minha. Não tem isso também de parlamentar que não quer se comprometer, Beraldo? Não, sem dúvida alguma, né? Aliás, eu acho que a maioria dos parlamentares não quer se meter com nada. Fica só esperando o líder dizer se tem que votar sim ou se tem que votar não, se é a favor ou se é contra. Vai lá, vota e reza para ninguém falar com ele. Infelizmente, essa é uma rotina para muitos dos parlamentares ali. Agora, os deputados de oposição, os mais barulhentos, assim como os deputados governistas, os mais barulhentos, eles sofrem esses pedidos de cassação de uma forma, vou dizer, rotineira, mas acontece. E, em geral, você não tem elementos ali dentro do regimento para justificar algum tipo de punição ao deputado. Aliás, lembro que, recentemente, o deputado André Janones foi punido, se não me engano, com uma suspensão temporária do exercício do mandato em razão da confusão que armou dentro do plenário da Câmara dos Deputados há talvez 2 meses. Nesse caso, Caniato, me parece que o único risco que o deputado Eduardo Bolsonaro corre é justamente em relação às faltas, né? Que é o esforço de se conseguir confirmar a indicação dele como líder da minoria para que as faltas, então, deixem de contar como um elemento muito objetivo para a decisão da cassação ou não do seu mandato. Porque o relatório ele tem que vir amparado pelo regimento da casa. Então, você consegue, enfim, ser flexível na sua interpretação dentro de várias coisas que acontecem ali e que os argumentos são utilizados para o pedido de cassação, mas depois o relator ele consegue enxergar que não é bem aquilo. Mas no caso das faltas, é matemática, né? Então, eu acho que aí sim, não havendo a confirmação da indicação para líder da minoria, aí sim o mandato dele vai ter dificuldade em ser mantido. Pois é, o relator deve, inclusive, ele vai ter um período, 10 dias úteis, para apresentar o parecer preliminar. Você, Mota, o que é preciso trazer, considerar sobre essa avaliação que será feita pelo relator e pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? E num cenário mais exagerado, Eduardo Bolsonaro poderia perder o mandato. Isso
precisaria naturalmente passar pela CCJ e depois pelo plenário da Casa, uma vez aprovado o parecer por essa comissão. Eu não conheço o relator, Caniato. Eu acho que a maioria das pessoas também não conhece. Mas um veículo de mídia, em uma matéria de hoje, publicada hoje, já deu a seguinte avaliação. O relator também defende pautas bolsonaristas, como anistia ampla aos condenados por golpismo e o impeachment do ministro do STF. Pautas bolsonaristas. Mas olha só, anistia ampla, geral e restrita era o que a esquerda pedia e conseguiu em 1979. A esquerda, em 79, era bolsonarista. Anistia agora virou pauta bolsonarista. Impeachment não é pauta bolsonarista. Impeachment é um remédio previsto na Constituição contra abusos de poder. Muitas pessoas e entidades têm denunciado abusos que acontecem aqui no Brasil. Esses abusos motivaram, inclusive, a aplicação de sanções previstas na Lei Magnitsky. Vai ver, Donald Trump também é bolsonarista. Né? O governo americano é bolsonarista. É como disse o escritor americano George Packer. A ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Pois é, e a gente já observou, né, Dávila, uma porção de casos, como lembra o Beraldo, muitos parlamentares já passaram por um processo de cassação. Muitos partidos já ajuizaram ações ou defenderam a cassação de parlamentares. E é preciso que seja um fato muito grave, mas que também haja um entendimento por grande parte da composição da Câmara dos Deputados, ou seja, que aquela figura esteja enfraquecida politicamente para que isso avance, né? Porque há casos graves em que as articulações impediram a cassação de determinado parlamentar. E há outras situações que não eram tão graves, que por conta da dificuldade de articulação, o parlamentar acabou perdendo o cargo, né? É preciso também olhar para a articulação que é feita nos bastidores, né, Dávila? Caniato, são duas coisas. Primeiro, o espírito de corpo é muito forte, ou seja, para cassar um deputado é preciso que haja uma evidência muito clara ou que aquela pessoa tenha perdido, como você disse, o respaldo dos seus pares. Mas se tiver o respaldo dos pares é muito difícil. Então, um deputado que foi muito bem votado, que tem enorme influência no PL, o PL é um partido que tem uma bancada expressiva no Congresso, esse espírito de corpo é ainda mais reforçado. E como bem disse o Beraldo, as coisas precisam seguir os seus rituais, precisam seguir o regimento interno. Então não é fácil começar um processo de cassação e por qualquer motivo tira um mandato, né? É fácil quando está na mão da Justiça Eleitoral. Aí eles caçam o mandato sem nenhuma consideração ao peso do mandato, como aconteceu com o Deltan Dallagnol. Então, não digo que a escolha do relator é fundamental na cassação ou não. É muito mais o processo e a condução. E o espírito de corpo fala muito alto. Ou seja, cassar um deputado é uma medida extrema que exige muita perda de apoio no Congresso para que isso possa se tornar realidade. Agora, você mencionou um caso importante, que há uma questão técnica, que é a questão das faltas. Mas a questão das faltas não é o motivo desta ação no Conselho de Ética. Pois é, o Beraldo mencionou também a subjetividade da defesa que é feita por um grupo que defende a cassação de determinado parlamentar. E aí um outro grupo enxerga de outra forma. Entende que o parlamentar estava no seu direito de se expressar, manifestar opiniões, criticar as instituições. Ou seja, aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né, Beraldo? Um grupo acha que ele atentou contra a soberania nacional porque criticou a Suprema Corte. Já um outro grupo não, disse, ele é deputado federal, tem imunidade, pode criticar, avaliar, inclusive
considerar que determinada instituição não está fazendo o seu papel. Eu acho que a discussão no Conselho de Ética vai tratar justamente disso, né, Beraldo? Pois é, Neto, se a gente lembrar que Guilherme Boulos, no alto do seu pedestal de barro molhado, bradou ofensas e palavras duras contra Flávio Bolsonaro na época da denúncia de rachadinha, depois foi ele, o relator do caso do André Janones, que confessou ter feito a rachadinha, ter recebido dinheiro de assessores, e Guilherme Boulos estava lá, todo simpático, todo gentil, lá só na base do Hora Veja, para poder aliviar para o seu parceiro, seu companheiro governista. E aí isso retrata exatamente como é subjetiva a interpretação do regimento quando aquele que é alvo da investigação é amigo ou inimigo. Aliás, foi-se o tempo em que no Brasil a política produzia opositores, né? Hoje parece produzir inimigos. Então, a gente vê que essa flexibilidade ela é utilizada conforme a conveniência, Caneto. E isso acontece de forma corriqueira e cotidiana. Em todos os casos, acaba sendo assim. Mas quando você tem o colegiado que precisa votar, em geral, o colegiado se vê numa situação em que tem que votar de acordo com o que está amparado pelo regimento da casa. Porque se as decisões forem tomadas com base só nessa articulação de preferências, aí vira um perigo, porque ninguém estará mais a salvo, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, o caso do deputado do Rio, que está aí para ser cassado porque agrediu um manifestante, uma pessoa que foi lá questionada dentro da Câmara dos Deputados e colocou esse rapaz a chutes e pontapés para fora da Câmara dos Deputados, o Glauber Braga. Ele, quando sofreu ali a decisão de que ia ser cassado, aí fez greve de fome. Depois, com a greve de fome, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ficou com pena e disse que não, então vamos esperar acho que 60 dias, enfim, já passou o prazo, ninguém mais fala nesse assunto e está lá um deputado que já teve a decisão tomada pelos seus pares, esse caso precisa ir a plenário para ser votado, mas estão contando com o esquecimento, estão contando com o noticiário para que ele não sofra as consequências por não ter cumprido o regimento da casa, por ter agido com violência contra um opositor, um manifestante opositor. Essa é a realidade da Câmara dos Deputados hoje em dia. Episódio importante que o Beraldo lembrou, porque a cassação foi aprovada em abril. Aprovada em abril e estamos aguardando os desdobramentos. E só para a nossa audiência compreender o rito, de fato, aprova a cassação e aí a defesa do deputado acaba apresentando o recurso. E aí o recurso é apreciado pela CCJ e depois pelo plenário da casa. E, naturalmente, se CCJ e o plenário acabarem tendo o mesmo posicionamento do Conselho de Ética, e aí sim o deputado parlamentar acaba perdendo o mandato. Mota, mas nós discutimos, né? Só para a gente fechar esse capítulo, a situação que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, há um esforço da oposição para manter o mandato de Eduardo Bolsonaro. E é preciso olhar para a questão que envolve as faltas, né? Havia aquela estratégia de transformá-lo em líder da minoria, porque dessa forma as faltas não seriam contabilizadas, ou pelo menos há um entendimento diferente na contabilização das faltas do líder. Isso não seria um fator que permitiria que ele fosse cassado pelas faltas. Mas se não houver possibilidade da oposição reformar o entendimento do presidente Hugo Mota, disse que não vai autorizar que Eduardo Bolsonaro se torne o líder da minoria. Você acha que fora da Câmara, sem mandato, Eduardo Bolsonaro não pode continuar exercendo, fazendo esse trabalho que ele faz nos Estados Unidos, ou o fato de não estar mais como deputado ele perde força sem esse sobrenome, né? Eduardo Bolsonaro, deputado federal.
Acho que é evidente que, sem o cargo de deputado, ele vai passar por uma mudança de situação, em que pese o sobrenome dele, em que pese o preparo que Eduardo Bolsonaro tem. Eu já comentei isso várias vezes, eu acompanhei nos últimos anos a evolução de Eduardo Bolsonaro, o esforço que ele colocou e que eu não vi sendo feito pela maioria dos políticos que eu conheço para desenvolver relações internacionais com Javier Milei, com Donald Trump. Isso é mérito dele. Agora, o que a gente não pode perder de vista, eu já levantei esse ponto aqui, eu sei que muita gente não concorda comigo, algumas pessoas não concordam comigo, mas eu tenho plena convicção disso. O que está em jogo aqui é o voto que foi dado a Eduardo Bolsonaro, ou as centenas de milhares de votos que foram dadas a Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, no meu julgamento, está nos Estados Unidos como uma tentativa de garantir a sua segurança e a sua liberdade. A gente não pode admitir que uma situação dessa seja tratada da mesma forma que a situação de um parlamentar, por exemplo, que resolveu morar em Orlando porque quer ficar perto da Disney e vai participar das sessões remotamente. Meus amigos, se a gente fizer isso, o que a gente está fazendo é cair na armadilha que Saul Alinsky já ensinou aos seus militantes. Essa armadilha é o seguinte: o Saul Alinsky disse para os ativistas de extrema esquerda: você faz o que você quiser, meu filho, mas quando for em relação aos seus inimigos, você faça questão que eles sigam todas as regras. Então é isso que está acontecendo. Nós temos parlamentares vítimas de todo tipo de perseguição, parlamentares e políticos, que foram caçados, que estão sendo processados. Eu acho que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Um senador que está sofrendo um processo por uma piada que ele fez numa festa junina. A gente tem pessoas exiladas nos Estados Unidos. Elas não estão lá porque gostam. Algumas delas tiveram que tirar as suas famílias daqui. As crianças estão lá, saíram no meio do ano escolar, estão longe da sua família, perderam a sua forma de sustento, porque essa, na concepção delas, é a única forma de garantir a segurança e a liberdade delas. Como é que nós podemos tratar isso como se fosse uma coisa natural, normal, e ficar aqui debatendo a filigrana do regulamento do Congresso? Acho que se a gente se colocar por um instante nessa situação, a situação de alguém que teve que sair daqui, mesmo com essa quantidade de votos, mesmo tendo recebido um mandato popular como esse, eu acho que aí a gente encaminha a discussão melhor. A pergunta que está publicada no nosso portal, jovempan.com.br, é a seguinte: qual deve ser o futuro do Centrão nas eleições presidenciais de 2026? Seguir as orientações de Jair Bolsonaro, fechar uma chapa com a direita, com o PL, ou você acha que o Centrão vai pegar um outro caminho, lançar candidato próprio, tentar fugir da polarização? Vote no site da Jovem Pan, no portal da Jovem Pan, que é jovempan.com.br. Procure pela enquete do dia do programa Os Pingos nos Is. Rápida parada, voltaremos depois com mais notícia, mais análise, mais debate. Eu conto com você bem rápido. Até já.